que é nova, na verdade, no mercado nacional, e ela dedica-se em produzir conteúdos ligados à psicologia e também publicar livros ligados à psicologia. Então, vamos começar por refletir. Agora vamos passar para uma breve apresentação, uma breve introdução. Bem, vamos começar a nossa introdução refletindo um pouco numa ilustração contada por Cristina Cairo, a ilustração da Ilha e do Mar. Cristina Cairo, ela é professora e psicanalista, ela é autora de best-seller Linguagem do Corpo e também Acabe com a Obesidade e Acabe com a Dor de Cabeça. Essa ilustração vai nos ajudar a compreender por que é importante nós falarmos do inconsciente e como pode ser o processo de falarmos sobre o inconsciente. A ilustração que ela conta para nós é a seguinte. Numa ilha vivia um povo indígena e este povo indígena nesta ilha, eles tinham quase que o necessário. Tinham as suas casas para poderem viver, tinham lugares de lazer, tinham comida, mas infelizmente a comida não era suficiente para todos. Então, havia uma pequena escassez relativamente à alimentação. Mas certo dia, um dos membros desta ilha decidiu ir ao mar, nadar um pouco. E na medida que ele foi nadando, ele foi mergulhando cada vez mais fundo neste mar. E ele foi mergulhando tão fundo que acabou por encontrar comida. Encontrou comida no fundo do mar. Espantado, ele leva a comida que consegue reunir e vem para a superfície. Ao nadar de volta para a superfície, ele vai alejando-se em alguns vestígios ou algumas pedras que vão estar lá por baixo do mar. E, infelizmente, ele sai da água com tantos ferimentos, mas mesmo assim consegue retirar a comida. Então, logo chega na superfície, ele vai até outros membros da ilha e explica aquilo que ele conseguiu encontrar, a quantidade de comida que ele encontrou. Mas, infelizmente, os membros da ilha não acreditaram, porque é quase impossível encontrar tamanha comida no fundo do mar. E as pessoas assim ficaram. E com o passar do tempo, a fome na aldeia foi aumentando. Mas as pessoas perceberam que este homem estava sempre bem cuidado, bem saudável, independentemente da fome que estava a passar. Depois de um tempo, eles decidiram falar com esse homem para descobrir o que ele fazia para se manter saudável. E ele contou da comida que havia encontrado no mar e também contou da quantidade de comida que todos poderiam conseguir tirar se fosse ao mar. Então, levou para consigo alguns homens até o fundo do mar para encontrarem a comida e encontraram. Mas quando encontraram a comida, ao subirem de novo para a superfície, infelizmente, alguns tiveram ferimentos muito mais graves. Mas, de qualquer forma, eles conseguiram ter a refeição. O que essa ilustração demonstra para nós? Na verdade, essa ilustração mostra que o processo de mexermos com o inconsciente pode ser, e na verdade também é, muito doloroso. Mexermos com o inconsciente pode trazer para nós algumas dores ou ainda algumas experiências muito dolorosas ou vivências traumáticas. Mexer com o inconsciente não é de todo tão agradável para alguns. Para alguns pode ser insuportável, desagradável. Mas também, como no caso do homem que nós vimos na ilustração, é possível sim nos encontrar, assim, de forma figurativa, diamantes, joias, que vão tornar a nossa vida muito mais agradável. Então, hoje vamos falar do inconsciente. E ao falar do inconsciente, vamos analisar 3 tópicos. No primeiro tópico, nós veremos o que é o inconsciente. Aqui vamos nos dedicar em compreender quase que na perfeição o que é o inconsciente, onde o inconsciente se encontra, em que parte do sistema nervoso ela realmente está. Vamos também tentar entender se ela é uma estrutura orgânica, apenas um lugar psíquico. E, seguidamente, veremos o segundo tópico, onde vamos propriamente já entrar no nosso tema, onde vamos falar como o inconsciente inibe o desenvolvimento financeiro. É aqui onde veremos a manifestação do inconsciente, é aqui que veremos como o inconsciente pode e afeta a nossa vida financeira, a tua e a minha, e também como ela afeta outros aspectos da nossa vida. E, por fim, terminaremos dando algumas breves sugestões
não serão sugestões no âmbito individual, mas serão no âmbito coletivo. Porque se fosse no âmbito individual, seria necessário estar com todo mundo para poder fazer uma consulta individual, compreender cada pessoa e assim passar uma sugestão de modo individual. As sugestões que vão ser aqui passadas serão de forma coletiva, para todo mundo. Bem, vamos então começar com o primeiro tópico. O que é o inconsciente? Mas antes de eu passar em definir o que é inconsciente, gostaria de ouvir ou ler o que vocês sabem sobre o inconsciente. O que vocês já ouviram falar, o que vocês já leram, o que vocês percebem, por exemplo, quando ouvem falar do inconsciente. Fiquem à vontade para, durante pelo menos 30 segundos, escreverem nos comentários. Ou, se for pelo menos 30 segundos, por favor. Alguém pode partilhar para nós que ela já ouviu falar do inconsciente? A Edith postou aqui algo, deixa eu ver. O comentário da Edith está... ok, para perceber. A Edith inconsciente lhe remete à natureza. Acho que perdemos o Graciano. Acho que perdemos o Graciano. Estás aí? Ok, tudo volta. Estou aqui. Certo. Falar do inconsciente é importante nós falar também de outros aspectos ou de outras áreas de conhecimento. Na verdade, não se fala muito do inconsciente sem antes nós falarmos de Freud, sem antes nós falarmos de psicanálise. Então, vou assim, rapidamente contextualizar o que é inconsciente e por que se fala de inconsciente na psicanálise. A psicanálise A psicanálise é um campo de conhecimento clínico de investigação teórica da psique humana, independente da psicologia, com origem na medicina, que foi desenvolvida por Freud. Ou seja, a psicanálise é um campo de estudo também que é independente da psicologia e ela dedica-se em estudar a psique humana. Tal como a psicologia, a psicanálise também dedica-se a estudar a psique humana, o nosso bem-estar mental, a nossa saúde mental. Ela também dedica-se, mas ela é independente da psicologia, ou seja, elas têm grandes diferenças entre a psicologia. Alguns acreditam que a psicanálise é uma ciência, há outros que defendem que não é, que é apenas um campo de investigação ou um campo clínico. Ela foi desenvolvida por Freud. Freud, que foi um médico neurologista austríaco. Freud dedicou-se tanto no estudo do inconsciente que fez da sua vida basicamente isso. Tanto é que o século XX é chamado de século freudiano, porque ele dedicou-se muito em compreender o que é a inconsciência. E para compreender o estado inconsciente, Freud falou-nos do aparelho psíquico, porque é no aparelho psíquico que nós encontramos o inconsciente. O aparelho psíquico é um conjunto articulado de lugares virtuais, lugares psíquicos ou funcionamentos mentais. Ou seja, o aparelho psíquico não é, na verdade, uma estrutura orgânica, não é o nosso cérebro, não é o nosso sistema nervoso, não é a nossa medula espinhal. Na verdade, o aparelho psíquico
é um conjunto de lugares virtuais, lugares no cérebro ou lugares no nosso sistema nervoso. Para Freud, não há um lugar específico que o aparelho psíquico atua. Ele entendia assim. É como se fossem os sentimentos. Nós sentimos, nós temos sensações, nós temos emoções, nós pensamos, mas isso, ou essas coisas todas, não têm uma estrutura orgânica. Nós não temos um órgão que nós chamamos de pensamento. Nós não temos um órgão que nós chamamos, por exemplo, de fome ou de sede, mas nós sentimos essas coisas. Do mesmo modo, o aparelho psíquico não é uma estrutura orgânica, mas nós podemos, até certo ponto, ver com ela. E, na verdade, todos nós temos o aparelho psíquico, é parte da vida humana. Freud, ao falar do aparelho psíquico, ele divide o aparelho psíquico em pelo menos duas instâncias. Na primeira instância, nós encontramos o pré-consciente, o consciente, o pré-consciente e inconsciente. É uma ordem que segue. O consciente, pré-consciente e inconsciente. E temos depois, na segunda instância, que encontramos os famosos id, ego e superego, o que a maioria já conhece até inclusive de decor. Então, para nos situarmos aqui, o inconsciente é parte do aparelho psíquico. Vamos então agora começar por falarmos do consciente. Para compreendermos a linhagem do consciente, o consciente, Freud chama de consciente ou percepção consciente. Ele é consciente ou percepção consciente. Consciente é o estado que liga, é o estado ligado à percepção interna e externa do indivíduo. Nós conseguimos, por exemplo, sentir aquilo que está dentro de nós. Nós conseguimos sentir fome, conseguimos sentir sede, nós pensamos, sentimos saudades, nós amamos. Todos esses estados é uma percepção interna que nós temos. Faz parte do consciente. E a percepção externa diz respeito a tudo aquilo que nós conseguimos perceber que está fora ao nosso mundo interior. Por exemplo, nós conseguimos compreender ou conseguimos perceber a qualidade da nossa imagem, conseguimos compreender o brilho do som, o brilho do ecrã, perdão, o volume do som, todas essas coisas nós só conseguimos compreendê-lo ou perceber através do estado consciente. E na imagem que aparece no ecrã, Freud usou um iceberg no mar, para ilustrar a psique humana. E nesse iceberg, se conseguirem perceber, a parte acima, a parte que está por cima da água, representa o consciente. Para Freud, uma ligeira camada do consciente ou da psique humana é consciente. Apenas uma ligeira camada é consciente. Bem, então consciente é a percepção interna e externa que nós temos. É o estado perceptível. A segunda instância que se segue após o inconsciente é o pré-consciente. Conforme podemos ver no slide seguinte, o pré-consciente diz respeito a todo o conteúdo que não está na consciência, mas que pode ser acessível por ela se dedicarmos muito. Por exemplo, nós é possível que nos esquecemos algumas vezes de nomes de pessoas, comida ou de coisas tanto esforço, uma ligeira atenção. É possível nós voltarmos até todas aquelas informações que nos esquecemos. Imagina o seguinte cenário. Você está na rua, caminhando contigo durante alguns segundos, mas você esqueceu o nome da pessoa. E por mais incrível que pareça, a pessoa lembra do seu nome, lembra inclusive de detalhes sobre si, mas você esqueceu o nome da pessoa, esqueceu de onde você conhece a pessoa. Mas você faz um esforço e depois consegues lembrar quem é a pessoa, lembrar inclusive o nome da pessoa e lembrar onde você conheceu a pessoa. Aquela informação que você esqueceu, que depois conseguiu lembrar, trazer para o consciente, estavam no nosso pré-consciente. Algumas informações ficam no nosso pré-consciente
e nós podemos buscar essa informação. Na imagem a seguir, percebam que o inconsciente, o pré-consciente, ela fica logo abaixo do consciente. A camada que está logo abaixo do consciente, nós dedicamos de pré-consciente. Então, por estar tão abaixo do consciente, é possível buscarmos as informações que estão lá. É possível buscarmos quase que todo o conteúdo que lá se encontra. Mas agora, o que é inconsciente? A temática central, ou o ponto central do nosso webinar. O que é inconsciente? O inconsciente diz respeito a todo o conjunto de conteúdo que não está presente na consciência, diz respeito às informações excluídas do consciente que influenciam a nossa vida. Se nós percebermos aqui, no pré-consciente, algumas informações não estão na consciência. No inconsciente, também as informações não estão na consciência. A grande diferença é que no inconsciente, as informações são excluídas. Elas são simplesmente quase que apagadas. Ou, na verdade, são lançadas para um lugar diferente. Uma camada muito abaixo. Diferente do pré-consciente, que nós podemos ir buscar a informação, trazer a informação de volta à superfície, trazer a informação de volta ao consciente. A informação no pré-consciente não é tão fácil de ser buscada ou de ser salva. É, na verdade, apenas com a ajuda de um profissional que nós podemos conseguir buscar algumas informações que estão no nosso estado inconsciente. Na imagem que estava no iceberg, na tela, obrigado, Edith. Nessa imagem, percebam que a maior parte da camada desse iceberg, e nessa imagem, é inconsciente. Então, na visão de Freud, nós somos constituídos, na sua maioria, pelo inconsciente. Boa parte daquilo que nós somos, das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa personalidade, inclusive, é fruto do inconsciente. Porque o inconsciente diz respeito a um leque enorme de conteúdo que nos representa, de conteúdo que faz nós sermos aquilo que somos. E esse conteúdo que está no inconsciente influencia de todas as formas possíveis a nossa vida. É impossível nós vivermos sem a influência do inconsciente. Na verdade, aquilo que somos é influência do inconsciente. Há quem acredita, inclusive, que as decisões que nós tomamos, para alguns psicanalistas, as decisões que nós tomamos partem do inconsciente. Tem uma parte que é inconsciente e a outra que é consciente. Então, o jeito que você, por exemplo, leva a tua vida financeira, o jeito que você decide gastar teu dinheiro, consumir algumas coisas, comprar algumas coisas, também diz respeito ao inconsciente, diz respeito ao leque de informação que está no inconsciente. Agora, vejam a imagem seguinte, no tópico seguinte também. Como o inconsciente inibe o desenvolvimento financeiro. Nós conseguimos perceber que o inconsciente faz parte do aparelho psíquico. E no aparelho psíquico, nós encontramos também outras 3 instâncias. E como mostra a imagem, assim, em resumo, nós temos o consciente, que nós encontramos os pensamentos e percepções, tudo aquilo que é consciente, tudo aquilo que nós conseguimos compreender, tudo aquilo que está na nossa realidade. Isso é o consciente. Estamos aqui, nesse momento, a ouvir aquilo que, por exemplo, estou a falar para vocês, porque estamos conscientes, porque estamos cientes do que está a acontecer aqui. A outra camada do aparelho psíquico é a camada pré-consciente, que diz respeito a memórias e conhecimentos armazenados. É interessante notarmos aqui que nós podemos buscar a informação que está no pré-consciente. É possível buscarmos essas informações e trazermos de volta ao consciente. No inconsciente, é lá onde nós encontramos medos, impulsos, traumas de infâncias, desejos irracionais, as pulsões, que Freud chama de pulsões. Temos impulsos sexuais,
inaceitáveis, tendência, perversividade. Então, um leque de informações que, na maioria das vezes, são, infelizmente, informações ou conteúdo traumáticos, lembranças que o cérebro não quer trazer de volta à superfície. O nosso cérebro funciona da seguinte forma: há informações que são tão traumáticas na nossa vida que ele não quer trazer de volta à vida. Imagina, por exemplo, uma criança que sofre de abusos quando ela era muito mais pequena. Ao crescer, o cérebro vai fazer com que toda aquela experiência, tudo aquilo que ela passou, ficam lá no inconsciente, para que ela não reviva aquela experiência ou aqueles momentos que deixaram ela traumatizada. Então, algumas informações ficam lá no inconsciente. Mas só que, de qualquer forma, esse conteúdo que está lá no inconsciente, depois vem à superfície, vai transformar a vida da pessoa, vai importunar, a certo ponto, a vida dessa criança. Então, os traumas, os impulsos, os medos que estão no inconsciente, o cérebro põe lá porque não quer que aquelas experiências negativas perturbem a nossa vida. Mas o que acontece com a informação que vai no inconsciente? Todo o conteúdo que passa para o inconsciente, elas não voltam de novo para o consciente do mesmo jeito que foi lá parar. Ou seja, quando nós temos uma experiência muito negativa, um trauma, por exemplo, e o cérebro manda essa informação para o inconsciente, ele manda lá para a informação não voltar para a superfície. Mas a informação no inconsciente procura todas as formas possíveis para chegar até ao estado consciente. Um trauma que vai até o inconsciente, depois ele chega até o consciente. Mas como? Freud denomina a vida do aparelho psíquico, ele designou a um conjunto de conceitos. E num desses conceitos, ele chamou de guardião. Para cada camada, ou para cada etapa, nós encontramos ainda a imagem anterior, Edith, por favor. Obrigado. Então, para cada camada, Freud usou um conceito de guardião. Para cada camada tinha um guardião para impedir que as informações que estavam no inconsciente não voltem de novo para o estado consciente. Mas o que acontece quando uma informação está lá? Imaginamos que, por exemplo, uma criança, novamente repito, Graciano, deixamos de ouvir. Só alguns problemas com a conexão. Vamos aqui aguardar. Está a ser super interessante. Então aqui aguardar que o Graciano consiga restabelecer a internet dele. E espero que estejam a achar tão interessante quanto eu. Já agora, boa noite a todos. Estou sem voz hoje. E vamos aqui ver se eu consigo. Conseguem? Ainda não temos. Graciano, consegues ouvir? Graciano? Sim, estou aqui agora. Ok, estás de volta. Ótimo. Palco é todo teu. Consegue me ver também? Ah, É possível me ouvir? sim, conseguimos ouvir-te. Conseguimos ouvir-te. Deixa-me marcar-te novamente. Certo. Uma queda agora. Certo. Conforme... Obrigado pela imagem.
Conforme ia dizendo, algumas informações elas vão até o inconsciente para não trazerem a vida da pessoa, para não trazerem ou fazerem com que a vida da pessoa seja muito traumática. Então, o cérebro manda essas informações lá no inconsciente. Quando a informação vai até no inconsciente, ela procura formas de chegar de novo até ao estado consciente. Mas, para cada camada, Freud acreditava que tinha uma espécie de guardião, uma espécie de filtro. Então, quando a informação, um trauma, por exemplo, quiser vir até ao consciente, estes guardiões vão impedir, não vão permitir que a informação chegue até o estado consciente. Mas o que acontece com as informações? As informações lá postas, Recording in progress. as informações lá postas, as informações que chegam até ao estado do inconsciente, elas camuflam-se com outras memórias, elas camuflam-se de uma outra forma para trazerem ao consciente uma percepção diferente daquilo que ele passou. Imagina um trauma e a pessoa não quer voltar a lembrar daquele trauma, mas o trauma quer vir de novo à superfície. Então ele junta uma série de informações não realistas para tentar criar um disfarce. E quando chega até o pré-consciente não reconhece aquela informação e simplesmente deixa passar a informação até ao estado consciente. E é ali que depois nós vemos que a nossa vida muda significativamente, porque as informações que nós tivemos, ou as experiências que nós tivemos no passado, vão afetando a nossa vida significativamente. Ou seja, toda a informação que está no inconsciente afeta de qualquer forma a nossa vida, quer seja de modo individual, quer seja até de forma coletiva, e também quer seja a nível de desenvolvimento pessoal, financeiro, e não só. A informação que está no inconsciente vai interferir na nossa vida. Veja, por exemplo, agora como o inconsciente inibe o nosso desenvolvimento financeiro. No slide seguinte, bem, vamos falar de traumas de infância. Os traumas fazem um conjunto de informações que vão até ao nosso inconsciente. Todo aquele trauma que nós tivemos na infância, o cérebro não quer voltar a viver aquilo, não quer reviver aquela informação. Então, simplesmente deixa com que essa informação fique lá no inconsciente. Mas como nós já vimos, tudo que está no inconsciente depois volta para a superfície. Mas ela não volta do mesmo jeito que decorreu. Ela não volta do mesmo jeito que aconteceu tudo. Volta de uma outra forma. Imagina, por exemplo, uma criança que teve uma vida financeira muito difícil, onde os pais, infelizmente, tiveram um desafio tão grande ou faziam sacrifícios tão grandes para terem o básico ou para terem o necessário para a sua família. Uma criança que viu seus pais a trabalharem arduamente para conseguirem o mínimo, para conseguirem o básico, para conseguirem cada refeição diária. Essa informação, até certo ponto, pode ser para alguns traumática. E quando a pessoa vai crescendo e conseguir estabilidade financeira, o consciente não vai querer viver de novo aquela informação. Não vai querer viver do mesmo jeito que vivia quando era criança. Então, o que é que ele vai fazer? A tendência vai ser fazer com que a pessoa acumule para si bens, dinheiros, por exemplo, para não passar pela mesma experiência que teve. E nós conhecemos, é possível que nós conhecemos pessoas do gênero que ganham bem, têm frequentemente dinheiro em suas mãos, mas mesmo assim não conseguem investir. Mesmo assim, ela não consegue, por exemplo, abrir mão do seu dinheiro para comprar coisas de valor. Prefere simplesmente guardar o dinheiro, manter
ter o dinheiro consigo, porque a ideia de comprar ou a ideia de ficar sem dinheiro para ele é assustadora. Porque na infância, essa pessoa teve experiência muito negativa com o dinheiro, muito negativa com a vida financeira. O modo como os pais viviam afeta muito. Então, pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de investir, pessoas que tendem a poupar dinheiro de uma forma muito excessiva ou de uma forma muito, até certo ponto, exaustiva, nós podemos analisar a forma como a pessoa foi criada ou analisar, de certo ponto, a infância da pessoa. Talvez na infância a pessoa não teve uma experiência muito agradável. Na verdade, esse tipo de comportamento não é simplesmente influenciado por traumas de infância. Mesmo também durante o crescimento da pessoa, se ela passou por experiência ligada ao dinheiro que foram tão mal, a tendência vai ser ela ver desse jeito. Um outro ponto que também inibe o nosso desenvolvimento financeiro é a ideia irracional de guardar dinheiro que é igual à segurança. O áudio anterior, por favor. Obrigado. A ideia irracional de dinheiro guardado é igual à segurança. Certo? Uma pessoa que, infelizmente, durante o seu crescimento, via os seus pais envolverem-se frequentemente, por exemplo, em dívidas, enviam os seus pais a frequentemente recorrerem a empréstimo para poderem satisfazer as suas necessidades. Ou a situação, né? O ambiente familiar, quando os pais não têm dinheiro, é muito péssima, é lamentável. Ou quando os pais não têm dinheiro, eles viam os pais entrarem frequentemente em brigas, entrarem frequentemente em discussões, entrarem frequentemente, por exemplo, em trocas de palavras desagradáveis. Mas quando o pai ou a mãe, ou os pais, ambos, recebem o salário, o ambiente em casa muda. O ambiente em casa é diferente. O pai trata bem a mãe e vice-versa. Esse tipo de situação, a certo ponto, para nós, talvez não vimos nenhum lado, ou na medida que ela vai crescendo, o cérebro vai ter a ideia, ou para aquele ambiente familiar, é que trazia estabilidade, é que trazia uma ligeira felicidade. Então, quando a pessoa cresce, vai Graciano, deixámos de ouvir, Graciano. Ora, acho que perdeu a conexão novamente. Só aguardar que ele se conecte. Ora, já temos de volta o Graciano. Deixem-me ver aqui. Graciano ainda não regressou. Bom, não sei quanto a vocês, mas eu estou a achar super interessante. Eu particularmente tenho bastante interesse em temas relacionados com a psicologia e tentei. Ok, já cá está o Graciano. Graciano, está de volta. Já podes ligar o teu microfone, Graciano. Desculpa, Edith. Consegue me ouvir, Edith? Sim, conseguimos ouvir-te. Bem-vindo de volta. Okay. Um outro aspecto é desejos irracionais. Essa situação é frequentemente vivida por quase todos nós. Ela é associada também à parte do nosso inconsciente e, por vezes, está associada a lembranças agradáveis, inclusive, ou a momentos que nós tivemos na infância que não foram, até certo ponto, desagradáveis. Nós
quando fomos crescendo, quando éramos mais pequenos, é possível que nossos pais nos recompensavam, por exemplo, com dinheiro para podermos comprar alguma coisa numa loja ou numa cantina, ou quando nós íamos até ao nosso pai pedir dinheiro, ele nos dava dinheiro e nós íamos rapidamente a uma loja perto comprar uma bolacha, um rebuçado, para satisfazer ou matar o nosso desejo. Isso, até certo ponto, não é errado. Até viver desse jeito nunca foi errado. Mas associávamos o dinheiro com a satisfação imediata ou a satisfação de prazeres de forma imediata. E quando vamos crescendo, é frequente nós vermos pessoas que têm ainda a mesma forma de viver. É aquela pessoa que, quando recebe o seu salário, ela gasta seu dinheiro, por exemplo, com coisas nada vantajosas, ou com coisas que, a certo ponto, são fúteis, ou com algumas coisas que são simplesmente para satisfazer prazeres imediatos. Essas coisas, essa maneira como a pessoa vive, ou leva o seu modo de vida, são, na verdade, relacionadas à forma como ela cresceu, ou à forma como ela foi vendo os seus pais a darem dinheiro para ela, e a semelhança que ela foi fazer de dinheiro e recompensa com satisfação de prazeres imediatos. Bem, existem, na verdade, diversas formas que o inconsciente pode, a certo ponto, inibir o nosso desenvolvimento financeiro, desde traumas de infância, desde medo relativamente ao dinheiro, desde desejos irracionais, que estão muitas vezes ligados a lembranças, ou a vivências, ou a experiência que nós tivemos, desde também a crenças que nós temos. Então, isso vai diferir de um indivíduo para o outro, porque a experiência que eu tenho com o dinheiro é muito diferente que, por exemplo, você que agora está a me ouvir tem com o dinheiro. A experiência que eu tive na infância com os meus pais, a maneira como os meus pais geriam a sua vida financeira é muito diferente com a forma que os seus pais geriam. Então, definirmos aqui todas as formas, de uma forma ordeira, de como o inconsciente inibe o nosso desenvolvimento financeiro é quase que impossível, porque isso seríamos, na verdade, primeiramente a falar de uma maneira irracional, porque para tal é importante nós ouvirmos cada indivíduo aqui presente, cada participante, e saber como ele cresceu, qual é realmente a sua história, como é a sua infância. Conforme nós já vimos nas imagens passadas, numa imagem anterior a esta, por favor, pode voltar na imagem antes desse slide. Obrigado, Edith. Então, conforme estamos a ver nesta imagem, no inconsciente, nós podemos encontrar um conjunto de informações que, de qualquer forma, vão influenciar a nossa vida. A Edith levantou a mão, acho que tem uma pergunta. Não. Graciano, deixamos de ouvir. Não te estamos a ouvir de momento. Ok, acho que não tinha. Acho que posso continuar. Então, no inconsciente, Graciano, consegues ouvir-me? Deixa-me ver se o Graciano está aqui connosco. Acho que o Graciano já volta. Voltamos a perdê-lo novamente. Bom, o que é que vocês estão a achar deste webinar? Digam, por favor, escrevam aqui nos comentários, please, o que estão a achar deste webinar. Eu estou a achar super interessante. A minha voz hoje
É o que é. Partilhem comigo o que é que estão a achar deste webinar, por favor. Graciano, consegues ouvir-me? Graciano? Já temos o Graciano de volta. Estou certa de que daqui a alguns segundos já vai estar connosco novamente a passar-nos toda esta informação. Bem-vindo de volta, Graciano. Ok, vamos continuar a aguardar. Mas digam-me o que é que estão a achar deste webinar. Eu espero que me consigam perceber alguma coisa. Muito estranho ter a voz assim. Não tenho voz praticamente. Mas digam-me o que estão a achar deste conteúdo. Não sejam tímidos, estejam à vontade para escrever. Enquanto aguardamos aqui pela chegada do Graciano. Recording in progress. Ora, É de estás de se me volta? ouvir? Sim, estou a ouvir. Bem-vindo de volta. Ok. Eu vou interromper a transmissão do meu vídeo, porque acho que isso tem influenciado, a certo ponto, nas quedas frequentes. Tudo bem, continuamos então sem vídeo. Então, toda a informação que está no inconsciente, geralmente são informações traumáticas, informações ou conteúdos negativos. Nessa imagem é possível nós vermos que nós temos no inconsciente medos, motivações egoístas, desejos irracionais, impulsos sexuais inaceitáveis, impulsos destrutivos, traumas de infância, toda a informação que, se vocês perceberem, é informação negativa. Então, o cérebro não quer voltar a viver tudo isso que ele passou. Nós não queremos, de novo, por exemplo, ter aquela experiência traumática que nós tivemos na infância. Então, o cérebro simplesmente põe lá no inconsciente aquela informação. Mas só que essa informação, de qualquer forma, vem à superfície. Essa informação depois vem até a nossa vida. Mas ela não vem, conforme já referi anteriormente, de forma muito clara, de forma muito explícita. Nós não vamos conseguir perceber, por exemplo, que o jeito que estamos a viver, o jeito que estamos a levar a nossa vida, é fruto de um certo trauma que nós tivemos na infância. Essa informação, na verdade, vem de uma forma oculta, de uma forma imperceptível até certo ponto. Para percebermos essa informação, é preciso nós prestarmos muita atenção. Eu vou resumir agora aqui os pontos que nós vemos. Como o inconsciente pode inibir o nosso desenvolvimento financeiro. A inibição do desenvolvimento financeiro vai depender significativamente do jeito como nós vivemos ou como vivemos a mais que nós tivemos isso que vai influenciar nossa vida financeira. Graciano, não te estamos a ouvir. Vamos agora ver o slide seguinte. No slide seguinte, nós vamos analisar algumas sugestões que podemos aplicar para mudarmos até certo ponto a inibição do nosso desenvolvimento financeiro ou do inconsciente. Um outro slide, Edith, por favor. Okay. Muito obrigado, Edith, pelo apoio na área técnica. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é ter consciência da necessidade de mudança. Eu sou apologista disso. Quando nós queremos mudar, independentemente daquilo que seja em nossa vida, é necessário nós termos consciência da necessidade de mudança. É importante você parar e sentar e refletir. O que eu quero mudar na minha vida? O que eu quero mudar na minha vida financeira? Eu quero mudar, por exemplo, a maneira como eu gasto meu dinheiro.
Ou eu quero mudar, por exemplo, a forma como eu estou a poupar meu dinheiro, ou como eu estou a investir meu dinheiro. E por que eu quero mudar? Porque não está a ser benéfico a maneira como eu levo a minha vida financeira. Porque, na verdade, nem tudo requer mudança. Algumas coisas apenas requerem atualização. Então, termos a consciência da necessidade de mudança é a primeira coisa a se fazer. Reconheça que devas mudar. A segunda sugestão, que vamos agora ver, é investir mais no autoconhecimento. Por favor, faça mesmo isso. Procure ter tempo para ti, para descobrir quem realmente você é. Porque é importante, é muito importante você se conhecer. Se você realmente saberes quem és, saberes teus pontos fracos e teus pontos fortes, saberes, por exemplo, que em uma determinada situação você agiria dessa forma, você vai, até certo ponto, gerir a tua vida financeira de modo muito mais equilibrado. Por exemplo, eu não gosto muito de andar com dinheiro na carteira. Prefiro sempre andar com cartão. Porque andando com cartão, eu vejo que faço poucos gastos. Se eu andar com dinheiro, a tendência para mim vai ser gastar muito. Eu reconheço que sou assim, porque eu já analisei minha vida e sou assim. Então, evito andar com dinheiro frequentemente. Ando simplesmente com o dinheiro que vou usar naquela circunstância. Então, eu faço isso. Ter autoconhecimento vai nos ajudar a reconhecer as nossas fraquezas. E reconhecer as nossas fraquezas não é sinal de fraqueza. É um sinal de alguém maduro, de alguém realmente com uma saúde mental de certo ponto muito bem equilibrada. Então é importante nós. O terceiro aspecto que eu sugiro é pode partir o slide. Ok, obrigado. Leia mais. Leia mais. É importante ler. É importante ler. Na primeira edição do webinar, a Edith falou-nos de alguns livros que nós podemos ler. E falou de livros da área financeira. Na verdade, são livros muito, muito interessantes. Quanto mais você lê, independentemente de certo ponto, de, do assunto Graciano, não te estamos a ouvir muito bem. seja, Graciano, estamos a você ouvir vai com bastante fazer esforço. outras formas de pensar assim. Okay. Eu dizia, quanto mais nós lermos, mais vamos aprender a vida como ela é, vamos mais aprender sugestões para vivermos da melhor maneira possível. O outro aspecto é viva um dia de cada vez. Esse é um ponto que eu gosto muito. Viva um dia de cada vez. Isso é muito sugestivo para pessoas, por exemplo, que têm ou que sofrem de ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade vivem muito no futuro, não se concentram muito no atual. Na verdade, hoje, se nós dermos conta, hoje nós chamamos de presente. E presente é uma dádiva. É importante nós nos concentrarmos primeiro neste presente que nós recebemos, neste hoje que nós temos aqui, em relação a ficarmos a nos concentrar, por exemplo, noutras coisas em diante. Viva hoje, preocupa-se simplesmente ainda com o hoje. Depois é que você vai pensar noutras coisas. Nós aqui aprendemos, por exemplo, de como o inconsciente inibe da nossa vida. Depois dessa palestra, é importante você, por exemplo, reservar um tempo para se concentrar simplesmente naquilo que você aprendeu hoje, ainda naquilo que você aprendeu,
para posteriormente você definir estratégias para mudar. Mas se você levar a vida de uma maneira muito mais agitada, querer controlar tudo e todos, a vida fica muito mais agitada e você não vai ter sossego. Então, por favor, tenha consciência da necessidade de mudança, invista mais no teu autoconhecimento, leia mais. Não tenha limitações para isso. Leia. Independentemente do teu gênero, por exemplo, leia mais. E viva um dia de cada vez. Isso é muito importante. Viva um dia de cada vez. Bem, nós passamos do tempo e eu peço desde já perdão pelos cortes sucessivos que nós tivemos. Mas antes de terminar, há um aspecto que eu gostaria de realçar aqui. Procure ajuda profissional. Bem, nós aqui falamos de algumas formas que o inconsciente vai agir na nossa vida, mas isso foi dito de uma forma generalizada. Eu não falei me referindo a cada um que está aqui na sala. Foi dito de uma maneira generalizada. Se você desejar, por exemplo, saber como o inconsciente afeta a tua vida, como, na verdade, as tuas experiências passadas influenciam quem realmente você é hoje, recomendo procurar uma ajuda profissional. Procure, por exemplo, um psicólogo. Nós temos agora no nosso país, para Angola, a título de exemplo, e também para você que me ouve fora de Angola, muitos psicólogos bem treinados, bem qualificados, que você pode procurar ajuda e eles vão lhe orientar da maneira possível, da melhor maneira adequada. Na verdade, a psicologia está lá para servir como ferramenta para melhorar a tua vida. Então, faça isso. Bem, por fim, quero agradecer a todos por estarem aqui presentes conosco, por nos ouvirem. E eu sei que, infelizmente, o áudio e a imagem não facilitou o suficiente, mas é um esforço que eu tive de fazer para estar aqui convosco e conversar sobre esse assunto. Muito obrigado a todos pela vossa presença, por estar aqui presente comigo. Por favor, se tiver um comentário a fazer, pode fazê-lo agora no papo, que eu estaria ouvindo também. Uau! Uau, uau, uau! Bom, eu não sei se me conseguem perceber ou não, mas eu quero dar os parabéns. Muitos parabéns. O conteúdo foi 5 estrelas. Adorei o conteúdo. Eu vou rever o webinar e, tal como sugeriste, vou tomar notas e efetivamente analisar o meu comportamento, porque eu acho que é isso que define, é por aí que começa o processo de mudança. Mas é assim, eu tenho a certeza que quem está presente tem exatamente a mesma opinião. Eu vou aqui ativar o microfone a toda a gente, portanto, estejam à vontade para ligar os microfones. Ok. Deixem-me só aqui ativar os microfones a toda a gente. Ativar o próprio som. Então, estejam à vontade, caso queiram, liguem os microfones para dar aqui uma palavra de agradecimento ao Graciano. Graciano, muito obrigada. Foi 5 estrelas, não foi mais do que 5 estrelas, foi espetacular. Conseguem ouvir-me? Estejam à vontade, liguem os microfones, por favor. Somos 10 pessoas, então conseguimos falar. Eu tenho estado a estudar sobre psicologia e tenho estado a tentar compreender melhor o meu comportamento e vejo a mudança que isso trouxe na minha vida. E ter-te aqui hoje, porque é especialista na matéria, a falar sobre isto, foi como se as luzes se acendessem aqui na minha cabeça. Muito obrigada, Graciana, obrigada mesmo. Malta, estejam à vontade com os microfones. Ania, Jailson, Huawei, não sei quem é o Huawei, Zango, estejam à vontade, Flávia, estejam à vontade para ligar os microfones. Passar aqui uma palavra de agradecimento ao nosso querido Graciano. Graciano, muito obrigada mesmo, foi 5 estrelas, foi espetacular. E eu agora vou parar a gravação, que eu acho que já parei. Graciano, gostaria de deixar mais algumas palavras antes de encerrarmos? Sim, Graciano. Edith, Sim. eu vou mais uma vez agradecer a todos pela paciência também que tiveram para nos ouvir.
E eu ainda estarei aqui, tanto para participar de forma ativa, como orador, possivelmente, ou para participar apenas como um membro, apenas de forma passiva, mas estarei sempre comentando aspectos ligados à psicologia. Tanto é que a minha área de formação é mesmo essa, a psicologia, e eu me empenho nisso, em estudar a psicologia. Nós dedicamos também, falo nós porque trabalhamos como um grupo, eu e alguns colegas, para podermos fazer com que a psicologia seja muito mais conhecida, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Então, eu tenho esse foco, trazer a psicologia para todos. E a nossa intenção é demonstrar que a psicologia afeta todo aspecto da nossa vida. Ótimo, ótimo. É isso, pessoal, daqui a agradecer no chat. Obrigada, obrigada, obrigada. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Graciano 5 estrelas, estejam à vontade para falar no grupo também sobre o que acabaram de ver e ouvir, ok? E estaremos então em contacto. Eu, ao longo da próxima semana, mandarei informação ao grupo sobre um evento que eu estou a planear organizar daqui a 2 semanas. E é isso, pessoal. Obrigada a todos e tenha a continuação de uma boa noite. Graciano, muito obrigada. Vamos então estar em contacto. Uma boa noite a todos e obrigada pela vossa presença.